Olá, tudo bom? Vou fazer aqui um vídeo para responder a pergunta aqui do Carlos sobre Fibonacci e outras perguntas que ele faz aqui, né? A primeira pergunta é sobre Fibonacci, sobre como usar o Fibonacci. Veja bem, o Carlos, o que acontece é o seguinte: eu utilizo aqui a região de sobrevenda, sobrecompra aqui no estocástico quando eu quero saber se a ação vai mudar de tendência ou não. Não necessariamente para usar Fibonacci a gente tem que ver aqui se está sobrevendido ou sobrecomprado. Eu faço isso porque eu quero saber se mudou de tendência. Então, por exemplo, aqui no caso da Braskem, a última vez que ele estava aqui sobrevendida foi aqui, né? Mas se eu for plotar o Fibonacci aqui, depois que a média se cruzam aqui, eu ploto o Fibonacci para saber a região de, de suporte a partir da mínima aqui do último fundo. Então eu venho aqui, pego aqui uma retração, ploto desde esse fundo até essa máxima, e aí eu procuro saber quais são, né, as retrações, quais são os pontos de suporte. Nesse caso aqui, deixa eu dar um zoom. Esse caso aqui, desde o último fundo, que foi esse, até esse último topo, e aí eu vi que as médias se cruzaram, então é para isso que eu utilizo o Fibonacci, né? A partir daqui eu traço as retrações. Então a primeira retração é 382, está em 12,87. A gente vê que a gente perde e não chega a tocar aqui na retração de 50. Eu utilizo para saber se a tendência aqui vai ser forte ou não. Ou seja, se a gente continuar aqui na retração de 382 e voltar a subir, rompendo esse último topo, isso quer dizer que a tendência vai ser forte depois do rompimento. Se eu cair aqui e chegar aqui até a retração de 618, 12,36, quer dizer que já tem uma certa fraqueza e que o rompimento já não vai ser tão forte. E se eu perder a 618 aqui, temos estudos para buscar aqui o último fundo. Então, de corrigir os 100% aqui dessa última perna de alta. Então, aqui eu utilizo para saber se a tendência vai ser forte. Então, só voltando, pego o último fundo até o último topo, último fundo, último topo da região de sobrevenda. Como aqui a gente tem uma região de sobrevenda aqui no estocástico, mas esse fundo aqui está mais baixo, então eu venho aqui a partir desse último fundo até o último topo. Esse topo é a partir do momento em que a minha média aqui de 6 cruza a média de 26 e aí eu perco a mínima do dia anterior. Aí eu começo a plotar a partir daqui dessa máxima as retrações. Então, para a ação, se ela conseguir respeitar aqui a retração de 382, ela tem tudo para voltar a subir e gerar uma forte movimentação de alta ou de baixa. Nesse caso aqui gerou uma forte movimentação de alta. Aí o que é que acontece? Mas eu posso traçar o Fibonacci em relação a muitos movimentos. E aí cada operador, cada analista, ele traça a partir de uma movimentação. Por exemplo, a partir desse último fundo aqui eu traço um Fibo. Então vamos lá. Eu quero saber aqui a região de resistência, de suporte aqui. Então eu traço só esse momento aqui e sei que se ele corrigir um pouco, ele vai corrigir até 16,36. Mas aí não, eu quero saber de toda essa movimentação até esse topo, quais são os suportes. Então venho desde esse fundo até esse último topo aqui, ó. Vou colocar aqui que é mais alto. E aí eu tenho a região aqui de 15,48 como uma retração de Fibo. Já é uma retração de médio prazo, né? Então, eu gosto de utilizar o Fibonacci para saber se a tendência vai modificar ou não. E para saber pontos de região, pontos de resistência ou não, né? Então, deixa eu ver aqui outra coisa. Também utilizo o Fibonacci na minha projeção, que é a partir desse último fundo até esse último topo. E aí eu coloco as projeções, né? A partir do último fundo, que foi aproximadamente aqui. Então, a partir daqui a gente tem as projeções, as expansões de Fibo. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui a primeira expansão 618 que foi atingida, tenho aqui a segunda expansão de 100%, ou seja, 100% dessa movimentação para cima. Também foi o alvo, foi atingido. Depois que a gente conseguir fechar aqui acima desse patamar, a gente tem tudo para testar aqui a expansão de 61.8, e se a gente conseguir fechar como a gente conseguiu fechar aqui, a gente tem tudo para buscar a expansão de 200%.
né? Então aqui a próxima expansão vai ser a expansão de 261, que está aqui em 18,24. E caso isso não ocorra, então a gente tem aquelas retrações de fibra de toda essa movimentação como a região de suporte. Então é dessa maneira que eu utilizo aqui Fibo. E no gráfico semanal a mesma coisa, sem nenhum mistério, né? Mas obviamente que muita gente gosta de utilizar Fibo de outra forma, cada um tem um modo de operar, ninguém aqui é dono da verdade, né? Por exemplo, se eu quiser traçar as retrações desde esse último fundo, então alguém chega aqui e quer saber desde essa última perna aqui de, de, de alta, então ele vem aqui e traça, então ele vai ver aqui, a gente tem essa região aqui de suporte, que é 14,07. Aí a partir daí eu traço os próximos movimentos. Eu posso traçar também, deixa eu ver outra aqui, desde esse último fundo até esse último topo. Aí eu chego aqui, eu acho que isso aqui é um topo e eu quero traçar, então eu já sei que aqui vai ser o suporte. Quero traçar também aqui, deixa eu ver, desde esse último fundo, eu acho que eu já fiz isso, né, até esse último topo. Então a gente vê que a gente está trabalhando em cima da retração 382 dessa última perna aqui de alta. Então a gente vê que a gente está em cima de um suporte. Se eu continuar a subir a partir daqui e romper esse último topo, eu tenho tudo para ter uma movimentação mais forte. Então isso aí vai depender de cada operador, de cada análise. LTA, LTB, que é outra pergunta que o Carlos me faz aqui. Como eu utilizo o LTA, LTB? Eu uno os fundos e topos através da região de sobrecompra e sobrevenda do estocástico. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, aqui vai ficar muito... Por exemplo, aqui. Eu pego esse último topo aqui, que foi o último topinho aqui da Gerdau, e uno com esse último topo aqui, que é um topo quando o estocástico está sobrecomprado. Então eu uno esses dois topos aqui, e aí eu tenho a minha linha de tendência de baixa. Esse aqui é um LTB. E quando eu faço isso aqui, essa movimentação, recuo, e consigo fechar acima dessa LTB aqui, por exemplo, nesse dia, aqui eu já posso deixar uma ordem de compra no fechamento, o stop ficaria aqui abaixo desse último fundo, ou então abaixo da mínima do dia que rompeu essa LTB. Eu não trabalho essas análises aqui com vocês aqui no site, no blog, porque eu quero focar em estratégias objetivas, que eu não gosto muito de ficar olhando, esse aqui é o LTB, esse aqui é o LTA. Eu gosto de ser mais direto, porque muita gente acaba com esse subjetivismo aqui, começa a enxergar algo que não existe, né? Então você começa a enxergar alguma coisa e o cara quer ver um LTB e começa a juntar topos e fundos e tal. Eu posso, por exemplo, aqui juntar os dois fundos. Vamos voltar aqui para o assunto LTB, esse último fundo aqui, e aí eu começo a traçar uma linha, né? Através desses fundos. Então o próximo fundo foi esse, deixa eu colocar aqui mais ou menos. Então eu tenho esse fundo aqui, que é a minha LTB, eu começo a plotar a partir do movimento de recuo. Então eu começo a plotar a partir daqui, e essa linha aqui começa a ser uma linha de sustentação dos preços. Então aqui na Gerdau eu posso recuar até mais ou menos aqui nessa região dos 16,61, tranquilo, onde eu vou estar dentro de uma tendência de alta no gráfico diário. A gente vê que o estocástico aqui já está na região, já está começando a ficar na região de sobrevenda. Então se eu continuar a cair, tiver um fechamento aqui, então essa união aqui já vai ser essa LTB já vai ser uma LTB segura, uma LTB forte. Então é essa LTB que está segurando os preços da Gerdau. Se eu fechar aqui abaixo dessa LTB, então eu posso ter aquela movimentação aqui, que é uma movimentação que a gente vem para baixo da LTB, né? Essa movimentação. Depois eu subo, né? Então fico aqui, trabalhando aqui, e depois eu caio novamente. Isso é só uma coisa que pode acontecer, né? E aí eu vou ter um pivô de baixa na Gerdau, que é a mesma coisa que aconteceu aqui. Então a gente rompe aqui a LTB. Obviamente que tudo pode acontecer, como já dizia o poeta Matuto, inclusive nada.
Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida aqui. Sobre o histograma, que ele fala por que eu não uso o histograma. O histograma sempre fica aqui no meu outro gráfico. Eu não estou colocando muito no site aqui, né, no blog, nas análises, porque para que todo mundo fique acostumado com a sua ferramenta, né? Por exemplo, estocástico, médias móveis, porque tem muita gente que está começando agora. Mas o estocástico é isso que você falou, né? Medir a força aqui da tendência. Por exemplo, aqui a gente já vê que aqui a gente já está com uma pressão vendedora. O ideal no estocástico é que quando a gente tem um recuo, deixa eu tirar um pouco aqui essa linha, né? Pronto, é que a gente comece a cair até aqui. Começou a cair até aqui, aqui geraria aqui um ponto de compra importante, e se a gente voltasse a cair aqui, a subir, então teríamos a tendência forte de alta. Quando o histograma começa a ficar, né, aqui de lado, aqui, não volta a subir, isso aí já demonstra uma pressão vendedora maior, uma fraqueza aqui no gráfico diário, no caso aqui na Gerdau, né? Então, nesse caso aqui da Gerdau, que é uma ação que eu estou esperando, que é umas ações forte aí do mercado, eu aguardo aqui um rompimento no gráfico semanal, que eu acho que daria esse último topo aqui, né, 17,56, para uma compra. Enquanto isso, eu fico só observando. Vale lembrar que, Carlos, você me perguntou lá na época se já estaria na época de comprar a Gerdau. E eu dei aquela resposta lá, que depende da pessoa e tudo mais. Mas se você, por exemplo, já tinha encontrado a Gerdau, e eu gosto da Gerdau desde que eu entrei na bolsa, é uma das minhas ações preferidas, ou Gerdau, né? Dependendo de quem fala aí. Vou continuar falando Gerdau, que eu me acostumei a falar assim. Então, se eu quero comprar Gerdau, o que é que eu espero para comprar Gerdau? Eu espero isso aqui, ó. E tento comprar nesse fundo aqui. Preferência no rompimento dessa máxima aqui em 13,20. E aí eu compro e coloco meu stop, porque eu estou comprando uma ação pela análise fundamentalista, mas depois que o gráfico me manda comprar. Então, é aí que eu faço essa operação. Então, eu acho que eu já respondi as 3 ações, as 3 perguntas. Foi um prazer. Obrigado pela pergunta. Dei um tempinho aqui nos meus afazeres, mas eu gosto de responder. Quando não der para responder por causa do tempo, eu respondo no final de semana, sem problema nenhum. Essa aí foi um prazer. Até o próximo bate-papo aí da gente. Valeu.